E vamos entrar em contato com os espíritos amigos, mentores desta casa. Façamos uma prece íntima. Com esta prece e com a permissão dos espíritos mentores da nossa casa, nós abrimos a reunião da noite de hoje. Com voto de procuramos falar aqui de doutrina espírita. É claro, um centro espírita, nós temos que falar de espiritismo, não é isso? Às vezes, vocês vão a outros centros e ouvem palestras sobre outros temas. Isso é interessante. Porque a gente não quer que a doutrina espírita seja tratada de uma forma muito radical, né? Ou então de uma forma linear, não é isso? Então, nós procuramos diversificar os temas, mas sempre à luz do espiritismo. Eu não vou chegar aqui para vocês, mas vamos estudar hoje ou vamos conversar sobre pedagogia. Podemos fazer isso, mas à luz da doutrina espírita, porque ela toca em todos os ramos do conhecimento. E nós não queremos fazer aqui palestras, tanto eu falo sentado, palestras assim maravilhosas, deslumbrantes, apoteóticas. Não é o nosso estilo. E até os próprios expositores que vêm aqui de fora entra no esquema. Porque isso aqui é um estudo, é um trabalho, é uma sala de aula. Aqui é uma sala de aula. A cada reunião que vocês frequentam, de que vocês participam, nós temos assim o dever de transmitir a doutrina sobre vários prismas, sobre várias considerações, para que vocês sintam o que é o espiritismo. Porque eu poderia fazer palestras aqui, arrebatadoras e tal. A mim, embora eu não tenha o dom da oratória, mas eu ia forçar a barra, né? E aí, que coisa linda, maravilhosa, mas nosso estilo não é esse. É de transmitir o conhecimento, porque muita gente que vem aqui não sabe o que é o espiritismo. Às vezes fazem até ideias generosas a respeito da doutrina, ou então ideias distorcidas também, porque até hoje, depois de mais de 100 e tantos anos, vamos de 1865 para cá, foi quando surgiu em 1865 o primeiro centro espírita no Brasil, que foi aqui na cidade de Salvador. De lá para cá a doutrina espírita tem sido divulgada. Hoje a coisa está muito melhor do que antes, que no passado. Olímpio Teles de Menezes, meu que foi fundador do primeiro centro espírita, Luiz Olímpio Teles de Menezes, no dia 17 de setembro de 1865, ele foi estupidamente perseguido aqui. Ele era membro do Instituto Histórico da Bahia, membro
fundador, era tesoureiro até, era jornalista, escrevia nos principais jornais aqui de Salvador, e era do Conservatório Dramático da Bahia, ao lado de Rui Barbosa. Muita gente não sabe, mas Rui Barbosa foi presidente do Instituto Dramático da Bahia, e não consta que Rui Barbosa tivesse sido dramaturgo, mas ele foi presidente desse... Tá? Era um homem, era um intelectual, homem de altíssimo nível. Então a doutrina espírita surgiu na cidade de Salvador entre a elite, como César Zama, Zacarias Nunes da Silva Freire, que eram, que faziam parte do Instituto Histórico e de uma pleiade de poetas, dramaturgos, escritores baianos. Tanto Luiz Olímpio de Menezes escreveu várias peças, mas peças não espíritas, antes dele se converter à doutrina, lendo em francês o Livro dos Espíritos. E ele discutia com os colegas em francês, que naquela época era uma língua muito conhecida dos intelectuais brasileiros. Os intelectuais brasileiros estudavam em francês, como Victor Hugo porque eles consideravam o seguinte, era um crime traduzir Victor Hugo, tinha que ser lido no original. Porque na tradução, alguma coisa se perdia do pensamento de Victor Hugo pelo idiomatismo, por exemplo. Há certas palavras que não têm tradução, a inventam. Então eles queriam ler no original. Então a doutrina espírita surgiu entre esses intelectuais aqui na cidade de Salvador, em 1865, e depois se espraiou por todo o Brasil. Ele foi posto para fora da cidade de Salvador. Perdeu tudo em nome da doutrina. Foi destituído do seu cargo no Instituto Histórico. Os jornais não queriam mais saber dos seus artigos. E aí por diante, não teve mais condições de publicar suas obras. Perdeu tudo. Saiu daqui com a mão na frente e outra atrás. Perseguição religiosa. De uma forma assim, estúpida. Ele aí foi embora para o Rio de Janeiro, fez concurso para taquígrafo, do Senado do Império, passou a escrever até um livro sobre taquigrafia. Foi o primeiro livro escrito de taquigrafia no Brasil. Foi ele, Luiz Olímpio de Menezes. E ele, lá no Rio de Janeiro, com os filhos, foi morar num subúrbio e realizou reuniões, que ele não fazia aqui, reuniões de efeitos físicos e de materialização. A médium era a esposa dele. Aí vocês veem o seguinte, que a doutrina espírita, muita gente não sabe disso, desse histórico. Seria interessante se tivesse condições de chegar na televisão, na rádio, e contar, assim, os pródromos, a gênese da doutrina espírita em nosso país, que surgiu aqui na cidade de Salvador. É uma cidade predestinada, diga-se de passagem. Então surgiu o primeiro núcleo espírita de Salvador, da Bahia, do Brasil e da América Latina. Era o Grêmio Familiar do Espiritismo. A casa dele era pichada o tempo todo. Ele fazia reunião dentro de casa porque não podia, pela Constituição brasileira, fundar centros espíritas, ou melhor, qualquer outro templo que não fosse o católico. A Constituição proibia, veja só, era um dispositivo constitucional, veja se era constitucional mesmo. Era inconstitucional, mas não se podia construir templo nenhum, só o católico. Então ele pôs o centro na casa dele, e a casa dele era pichada o tempo todo. Ficava ali nas imediações do Rosário, aqui, na Avenida 7. Ele sofreu horrores. Às vezes a casa dele era apedrejada. Vejam só,
Veja que quanta intolerância. Por que faziam isso? Por que a doutrina espírita afrontava tanto a essa gente? Que medo eles tinham do espiritismo? Do que eles temiam? E aí começou uma campanha, não é? Torpe, dizendo que os espíritos eram mancomunados com os demônios. E isso prevalece até hoje. Então é por isso que nós devemos fazer da casa espírita uma escola. Ensinar espiritismo, é isso. E é isso que nós fazemos aqui dentro do possível, dentro de nossas possibilidades. Para isso nós temos que estudar e muito. Porque se ela toca em todos os ramos do conhecimento, nós temos que abrir um leque. Nós temos que estudar e muito, não só a doutrina espírita em si mesma, mas todos os ramos do conhecimento. Pelo menos ter uma noção que possa sustentar o próprio edifício científico e filosófico, ético do espiritismo. Então ele sofreu muito, e não só ele, mas todos aqueles que trabalhavam e trabalharam pelo espiritismo. Quando ele saiu daqui, parecia que a doutrina espírita ia se acabar, que ele era o líder do espiritismo aqui na Bahia. Ele era o ponto central, fulcral de toda a doutrina, toda a divulgação do espiritismo. Então eles diziam assim, poxa, vai acabar o espiritismo. Mas um grupo apareceu, também de intelectuais, e aí a coisa tomou outro rumo. Quando chegou em 1876, aí Rui Barbosa, o grande tribuno, entra no Congresso Imperial com uma lei que instituía a separação da Igreja do Estado e a liberdade de culto. Ele não conseguiu separar a Igreja do Estado. Inclusive recebia até dotações, eram previstas dotações no orçamento do Estado. E aí ele não conseguiu, mas conseguiu a liberdade de culto. Olha, foi em 1876. E essa lei, né, que foi um dispositivo constitucional, só pode entrar em vigor depois da República, da proclamação da República. Porque até a proclamação da República, ninguém estava respeitando essa lei. Quando fundavam a casa espírita, a polícia ia lá e fechava. A história do espiritismo é muito... muita gente não sabe, pensa que foi uma coisa tranquila, que veio aqui, Chico Xavier. Não, isso não, Chico já botou o bonde andando há muito tempo. Esses pioneiros sofreram horrores, perderam tudo. Aparecia até charges, 2 sergipanos mesmo, com todo respeito ao pessoal de Sergipe, abominavam, detestavam o espiritismo e não conheciam o espiritismo. Tanto que ele punha os espíritas em charges com a cara, agora o corpo de morcego. Aparecia em todos os jornais. Ou então a cara de Olímpio Telles Menezes ou dos outros pregadores do espiritismo, aí vestidos de demônio, com chifre e tudo. Isso na imprensa. Aí foi criando assim uma espécie de ente de razão refratário ao espiritismo. Olha, esse pessoal sofreu demais. Até a República. Tanto que Rui Barbosa,
Ele não foi eleito presidente da República por isso. Porque o pessoal nos púlpitos, né? Púlpitos, falavam horrores de Rui Barbosa. Diziam que ele tinha, sabe, vejam só que maluquice, que no pé esquerdo, no sapato esquerdo, na sola do sapato, do lado esquerdo, ele tinha a efígie de Nossa Senhora. E do lado direito, a imagem de Jesus. Então ele pisava em Nossa Senhora e em Jesus. E o povo acreditava nisso. Foi de tal sorte que Rui não conseguiu se eleger presidente. E quem perdeu foi o Brasil. Porque ele defendeu a liberdade de culto. Aí vem a Constituição, também tenta defender a liberdade de culto. Consegue. Mas vem também o direito penal. Aí proíbe o que? As práticas de quiropatia, quer dizer, do passe. Proíbe o passe como uma manifestação inadequada e aí uma justificativa que sem pé nem cabeça. E aí criou um conflito muito grande entre a Constituição, que é a lei maior, não é isso? A Carta Magna, como chama, que hoje também não está muito bem respeitada, diga-se de passagem, que o Brasil está sendo governado provisoriamente, né? As medidas provisórias, o Brasil está sendo governado provisoriamente, né? Aí, resultado, a lei maior é a lei constitucional, está acima da lei penal. Mas até hoje tem no direito penal essa proibição, entrando em conflito com a Constituição. Então eu tenho vontade de fundar uma associação de advogados espíritas para a gente pleitear junto ao governo que se elimine essa proibição desde que fere a Constituição. Quer dizer, é um preceito inconstitucional. Eu estou quase fazendo isso, como eu tentei fazer também com o Tribunal de Justiça aqui da Bahia. Eu estou aí para fazer uma petição. Esse Tribunal de Justiça que estabeleceu uma capelania, um capelão. Isso é ultra inconstitucional. Está vendo aí? Olha, a coisa é de tal maneira, juridicamente, que nem o crucifixo se pode botar num tribunal de qualquer alçada. Mas se eu entrar com isso aí, eu não sei o que vai acontecer comigo. Orem por mim. Intransigente, radical, sei lá, aquelas maluquices que falam, né? Mas, minha gente, é uma questão de ou se respeita a Constituição ou não se respeita a Constituição. Tá? Esse artigo, aquele artigo, não devem ser respeitados, mas aqueles outros devem. Que negócio é esse? Ela é monolítica, juridicamente falando, a Constituição, ela é monolítica, ela não pode separar este ou aquele artigo, dizendo, bom, esse deve ser respeitado, esse não. Isso cria um conflito, não é? Cria um conflito muito grande. Então, isso essa questão aí do direito penal é nulo de pleno jure, né? Então, é uma expressão latina, é nulo de pleno jure. Quer dizer, ela é por si só, em essência, nula, ela não existe ali. Mesmo estando no código, ela não existe. Não tem o vigor da própria lei, né? Isso devia ser questionado? Claro, porque não deve ser questionado, né? Então, até a República, o Espiritismo sofreu horrores aqui na Bahia. A ideia que se lançava de doutrina espírita é que era fruto, né, de elucubrações satânicas. As pessoas não podiam, tanto que até hoje, não sei se vocês sabem disso, pouca gente sabe disso. Até hoje as pessoas têm medo de vir à casa espírita. Pouca gente sabe disso, não é? Não é não? Tem gente que não tem, olha,
Há pessoas lá na saúde, mesmo quando o centro estava lá, pessoas vinham pelo passeio. Quando chegava perto do centro, aí, ó, cortava caminho. Porque não, eu acho que ela pensava o seguinte: se passar pela porta, o demônio me pega, né? Então, olha, tinha uma vizinha que pintava horrores, ficava cantando até hinos. Um dia foi Jair, não sei quem foi passando, ela jogou um balde d'água. Só que a que ponto esse povo chega? Pela ignorância. É por isso que na casa espírita a gente deve falar sobre espiritismo. É muito bonitinho falar em inteligência emocional, aquela coisa tanta, psicologia, tal. Isso é bonitinho para congresso. E olha lá. Mas dentro da casa espírita não é estudo. Isso aqui não é palestra, aqui é estudo. Eu estou oferecendo aqui a vocês dados que a maioria esmagadora nunca ouviu falar. Não é isso? Faz parte da história do espiritismo no Brasil. E que história opulenta. Lúcia até escreveu um livro, esgotou, Memórias Históricas do Espiritismo na Bahia. Um livro de quase 500 páginas. Não repercutiu muito, mas teve assim uma repercussão muito grande nas universidades. Até as universidades, 2 universidades francesas levaram um livro para estudar, pesquisa sobre o espiritismo aqui na cidade de Salvador. Porque enquanto o espiritismo estava se firmando na cidade de Salvador, ele estava sofrendo horrores também, por sua vez, na França. Somente com a desencarnação da viúva de Allan Kardec, Amélie Gabrielle de Lacombe Baudet, Rivail. Quando ela desencarnou, aí o espiritismo foi declinando na França até desaparecer. Não houve quem segurasse, né, nas alças mesmo, assumisse a divulgação do espiritismo. Ele já, em vias de consolidar-se, é quando, em 1884, a Madame Allan Kardec desencarnou, ele foi indo, sumiu. Porque injetaram também na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas a teosofia. Paul Lemarie, que substituiu a Madame Allan Kardec, se deslumbrou com a teosofia e aí foi um desastre. O espiritismo foi por água abaixo. Desapareceu. A única coisa que restou foi o túmulo de Kardec, o Dômen, no cemitério Père Lachaise, que é o túmulo mais visitado do mundo. E qualquer dia que alguém visite o cemitério, o túmulo de Kardec está coberto de flores naturais. Agora só tem uma coisa. Quando eu olhei para o busto de Kardec, eu falei, mas meu Deus, será possível? Tinha uma moça aqui. Anos e anos, pessoas que vão lá, passam a mão e se benzem. Passa a mão assim no busto dele e se benzem. De tanto passar a mão, ficou um buraco, uma malocazinha assim. O pessoal se benze. Quando eu estive lá, com Lúcia, eu observei uma coisa interessante. Pessoas vinham, se ajoelhavam, botavam flores, oravam, choravam e iam embora. Mas antes passava a mão no... Aí eu disse, eu vou passar também para ver se tem algum resultado, né? Eu passei a mão também. Para ver o que é que aconteceu. Não aconteceu nada, né? Então, até a República, a proclamação, os pedidos. Depois, então, começaram a aparecer alguns vultos, com Aristides Spínola, um grande jornalista baiano, homem de um talento extraordinário, Paulo Alberto também, Paulo Alberto Guimarães, um grande poeta baiano, que fundou um jornal chamado A Verdade. E aí a doutrina espírita teve assim foi uma espécie de renascimento da doutrina. Vários grandes poetas, escritores,
catedráticos da Faculdade de Medicina. Então, homens assim de altíssimo nível intelectual, que tomaram assim as rédeas do espiritismo na cidade de Salvador. Então, isso daí repercutiu dentro da sociedade baiana, especialmente a soteropolitana, né, como chama. Soteropolitana, é a cidade de Sotero. Até ninguém entendeu porque que a cidade de Salvador chama de soteropolitana. Você sabe dessa? Eu procurei investigar, não encontrei nada. Mas chama, pronto, já consagrou. Resultado, esses homens tomaram assim a frente. Depois surgiu o Zé Pititinga, que está fazendo agora 60 anos de desencarnado, agora em março, dia 28 de março. E aí esse pessoal tomou a frente. E aí houve um surto assim de progresso, de, vamos dizer, de penetração da doutrina na sociedade. Mas o ranço continuava. A ideia que se fazia de espiritismo ainda prevalecia. Aquela de que nós somos mancomunados com os demônios. E hoje, depois de tantos anos, já terminando o século, já estamos quase, né, no início de um novo século, de um novo milênio, essas ideias continuam de pé. Infelizmente. Já conquistamos muito, claro que conquistamos. Mas há muita gente que gostaria de vir à casa espírita, mas tem medo. Eu disse aqui há poucos dias, não sei se esse casal estiver aí, me desculpe, mas eu guardo o anonimato. Nível superior, ambos. E aí chegaram lá na livraria para conversar comigo, conversaram. Aí eu disse, olha, vocês vão lá no centro. Aí tudo bem, eles saíram, aí depois ele voltou e fez, vem cá, Bernardo, eu preciso ir de branco, levar vela, essas coisas. Isso tem um mês. É para recriminar uma pessoa dessa? Não. Ela agiu conforme a ideia que se faz, o conceito que se tem do espiritismo. Lá não é mesa branca, não? Eu digo, sim, a toalha é branca aqui, a toalha é branca, já está ficando encardida, viu? A toalha é branca, é mesa branca. E tem incenso, tem vela, eu digo, não é igreja. Por que esse pessoal vai à igreja? Olha, Umbanda mesmo, não digo vocês. O pessoal vai numa facilidade a Umbanda, não é? Porque um dia chegou lá também, mas eu estou desempregada há mais de um ano. Aliás, eu e meu marido estamos desempregados. E aí eu disse, e daí? Não, você não podia fazer um trabalho, não? Eu digo, não. Eu ia dizer, mas não disse. Viu? Assim, olha, tem a Igreja Universal, tem a bênção da carteira profissional. Vocês sabiam dessa? Só leva a carteira de profissional para vocês verem. E aí tem a bênção, levanta a carteira profissional e pronto. Eu não sei o resultado, mas... A pessoa pensa que lá não é agência de emprego não, minha gente. Não é? Confundem as bolas. Não é pensar que o espiritismo é só do demônio, tal, os espíritas são associados ao demônio, não é? Mas a ideia que fazem da doutrina espírita é a mais rasteira possível. Mas eu continuo a dizer, esse pessoal não tem culpa. Porque fizeram uma lavagem cerebral, não é? Foi uma lavagem regra mesmo, inteligentíssima, talentosa. De tal forma que as pessoas acreditam que nós somos mancomunados com os demônios. Tanto que há médiuns aqui, eu mesmo aconteceu comigo, uma pessoa chegou para mim e disse, mas Bernardo, você é uma pessoa inteligente, se metendo com essas coisas de espiritismo. É assim. Aí, qual é a sua religião, pai? Eu sou católico. E você, um rapaz inteligente, se metendo com essas coisas de catolicismo? Mas é diferente. É diferente em quê? Diz que religião não se discute, não é isso?
Então eu preferi não discutir. Eu o brindei com a ignorância que ele era peculiar. Eu respeitei a ignorância dele. Que a gente tem que respeitar a ignorância das pessoas. Que há pessoas que não estão preparadas para assimilar a mensagem espírita. Há pessoas que não... Por quê? Porque ela derruba tudo. Até quem se queixa de mim... eu não concordo com Bernardo. Tem pessoas que estão aí sentadas, às vezes, não concordam comigo. E eu, sabe uma coisa? Eu não quero nem saber. Eu estou pouco me lixando, tá bom? Porque essas pessoas, antes de emitirem qualquer opinião, têm que estudar. Que me contestem, mas estudando. Porque eles dizem, não concordo, pronto. Isso não é opinião, isso é apenas uma manifestação de espírito de porco. Incorporou o espírito de porco, quer dizer, a coisa... incorporou o próprio espírito de porco. Então, a ideia que se faz é mais torpe, às vezes. Agora, quando eu digo que há pessoas que não estão preparadas há pessoas que não estão preparadas para ouvirem o que nós pregamos aqui, claro que há. Porque muitos vêm em busca do tratamento, tudo bem, é o lugar certo. Mas precisamos saber que o tratamento é importante, mas conhecer a doutrina espírita ainda é mais. Pelo menos é a ideia que nós fazemos. Aham. Ignorando a reencarnação. Olha, tem uma pessoa que diz assim, que Salvador é soteropolitano porque foi fundado no dia de São Sotero. Olha, meu pai foi pesquisador histórico na prefeitura, escreveu vários livros, as atas da Câmara, e nunca encontrou, nem nunca chegou à certeza de que Salvador foi fundado no dia de São Sotero. Diga. Isso, mas acontece que não há registro histórico. Isso daí acrescentaram. Inventaram, certo? Mas não há um registro que a cidade de Salvador teria sido fundada no dia de São Sotero. Isso meu pai até investigou, que infelizmente o que se escrevia sobre a história da Bahia aqui se perdeu, porque ninguém dá valor a isso, dá valor às obras, não é? De fachada. Mas a história da Bahia precisa ainda ser contada. Nem Luiz Monteiro, que foi um dos grandes historiadores baianos, ele também sentia dificuldade porque os registros eram escassos. Os registros históricos eram poucos. Às vezes, ele encontrava espaços de mais de 40 a 30 anos no processo histórico de Salvador, ou no estado da Bahia. Então, eu estou falando isso, eu sei, a contribuição foi válida, mas isso aqui não é verdadeiro, porque meu pai, inclusive, conversava comigo a respeito da história da Bahia, e muita coisa que nós conhecemos da história da Bahia, muita coisa foi inventada. Aliás, não só da Bahia, mas também do Brasil. Basta dizer que ninguém sabe se o Brasil foi descoberto por acaso ou intencionalmente. Já começou por aí, não é? Eu acho que foi por acaso. Não é? Eu acho que foi por acaso que o Brasil foi descoberto. Então, essa ideia de Sotero, com a raiz grega, né, de Salvador, tudo bem, mas isso daí tira a invenção. Eu sinto muito dizer. Não há prova, inclusive a fundação da cidade de Salvador, há divergência até na data. Há muita divergência, porque pouco se registrava.
Que os portuguees, quando chegaram aqui, não vieram para ficar, para assumir a colônia, eles vieram explorar. Então, eles não tinham nenhuma ideia assim, formada a respeito do que estavam historicamente realizando. Isso é importante dizer. Bom, mas a ideia de que se faz da doutrina espírita é uma ideia que não se justifica. Então, muita gente que gostaria de vir aqui não vem. Por quê? Porque tem medo. O medo, o pânico. Por exemplo, vocês estão aqui. Vocês estão com medo? Quem tiver com medo aí, levanta o dedinho. Tem alguém com medo aqui? Não. Por quê? O que é que vocês estão vendo? A não ser que vocês tenham medo dos médios. Olha para os médios, vê se vocês metem medo aí. Qual é o medo de vir à casa espírita? Ah, porque aqui há espíritos. Vocês não trazem, não, os espíritos? Eu acho que a gente que devia ter medo, né? Porque vem cada pepino, cada espírito me ameaçando. Outro dia que me ameaçaram, disse que eu ia me matar, ia pegar meus netos, ia fazer, ia acontecer, ia me desmoralizar. Eles fazem isso. Quem são esses espíritos? São espíritos de pessoas que vêm aqui se tratar. Então, eu que devia ter medo, não vou entrar nessa enrascada não, eu vou tirar meu time. Assumir o problema dos outros. Se coloque em meu lugar, um minutinho só. Avalie a minha posição aqui. Eu já, em casa, eu já vi espíritos me ameaçando. E quem são esses espíritos? Das pessoas que estão se tratando aqui. Ou vocês pensam que eles me adoram, hein? Me acham assim uma coisinha fofa. Mas não está na hora. Então, eles me atacam. É por isso que eu digo, minha gente, nas suas orações, se lembre de mim. E atacam todos os dirigentes, porque às vezes usam pessoas para isso. Eles usam pessoas para denigrir a nossa imagem, para levar ao ridículo, tentar levar os dirigentes espíritas ao ridículo, inventar uma série de absurdos. Eles têm ódio de mim, muitos têm ódio. De vez em quando os médiuns recebem. E as pessoas ficam admiradas. Mas, Bernardo, como é que os espíritos permitem? Claro que eles permitem. Por que não? Isso é um alerta para mim e para as pessoas que trabalham comigo. Então nós devemos ter todo o cuidado, porque os espíritos nos fiscalizam, minha gente. Eles estão olhando o que a gente está fazendo. Vocês não se iludam, não. Não pense que vocês estão sozinhos em determinado momento, pensam que estão sozinhos. Não estão, não. Os espíritos estão ali, ó, butuca ali, ó. O pessoal pensa que o obsessor é aquele ser iluminado, que não sabe nada, está alheio a tudo, está lá perdido, parece que está drogado. Não é, não. Eles estão ali, ó, fiscalizando. E aí conhecem nossos pontos fracos. É um perigo. É por isso que a gente disse, orai e vigiai. Então as pessoas têm medo de vir aqui, não sei porquê. Porque às vezes o médium recebe um espírito, e daí? O que tem que o médium recebe um espírito? Alguém já foi mordido aqui? Já tentaram estrangular vocês? Nada. Então isso aí é para ajudar esses espíritos. Vocês vêm aqui para serem ajudados. Muitos vêm para se livrar do obsessor, não é isso? Vá de retro, não é? Nós também temos que ajudar essas criaturas, esses espíritos. Eles estão precisando de ajuda. O nosso objetivo não é pegar o espírito e jogar na maré, ou então criar um depósito aqui de espíritos obsessores. Eles também são gente.
Eles também já amaram, já viveram como nós estamos vivendo, já passaram por vicissitudes como nós estamos passando. Vocês pensam que espírito é o quê? Não, são seres que não têm nada a ver com a vida aqui no mundo físico? Eles saíram daqui, às vezes até conviveram conosco. E aí, vai ter medo? Medo de quê? Quer dizer, a pessoa quando está encarnada, confia na outra, e se dá mal, muitas vezes. Agora, desencarnou, pronto, vira o quê? Demônio, bicho, monstro. É isso que viram? Então, qual é o medo? Se vocês, por exemplo, hoje chegarem em casa, na hora de dormir, tem aquele sonozinho crepuscular no início, né? Entre a vigília e o sono propriamente dito. Aí vocês abrem os olhos assim e vê um vulto na frente de vocês. O que é que vocês fazem? É aquele grito que acorda o prédio todo, não é não? Aí o pobre do espírito se assusta. É ele que se assusta. Ou vocês pensam que o espírito também não tem medo? Pensa que entra, faz, acontece, tem medo de nada? Tem sim. Os espíritos também sentem medo. Para encerrar, teve uma menina lá ali no Gravatá, no centro ali no Gravatá, e ela recebeu um espírito. Eu estou vendo o espírito resmungando. Aí eu fui lá, né? Porque eu não gosto muito de doutrinador. Eu gosto de doutrinador, ficar. Os espíritos doutrinam. Mas raramente a gente tem que, de vez em quando, a gente tem que conversar com os espíritos. Aí eu fui lá e ele estava resmungando. Eu digo, mas minha cara, por que você está assim resmungando tanto? O que está acontecendo? Porque a gente tem que conversar com o espírito como nós conversamos assim. Né? Digo, meu irmão e tal, parece que vira, quando morre, vira Vossa Excelência, né? Não é não? Voz e tal, aquela coisa. Eu disse, minha cara, por que você está assim resmungando? Eu não aguento mais. Eu digo, você não aguenta mais o quê? Ela. Isso é o obsessor dizendo, eu digo, você não aguenta quem? Ela, eu vou desistir, porque eu constatei que ela é pior do que eu. Eu cheguei à conclusão que eu estou aqui me prejudicando. Ele desistiu da obsessão, né? Tá vendo? A pessoa fala em obsessor, pensa que é um ser assim desprezível, não vale nada, isso existe para arrasar com a vida da gente. Não estão por aí não. Nós somos pior, porque muitos aqui fora, aqui não. Quando saem do corpo, viu? Vão atormentar outras pessoas. Não, ele todo dia é para o Ministério da Agricultura, ele trabalha no Ministério da Agricultura. Aí todo dia ele passava por um lugar para ir para o Ministério, para tomar um ônibus, eu acho. E tinha uma senhora que esperava Chico assim, perto de um pontilhão, uma coisa dessa. Aí, seu Chico, eu quero falar com o senhor. Ele, agora não, deixa para depois, eu estou com pressa e tal. Aí ele foi embora. No dia seguinte ela estava lá. Seu Chico, quero falar com o senhor. Não posso, vê que eu não posso, estou com pressa, estou atrasado. Aí quando chegou adiante, aí o Emmanuel chegou para ele e fez, olha, Chico, olhe para trás. Quando ele olhou para trás, vinha aquela onda cinzenta, assim, horrível em cima dele, que a mulher ficou com raiva, com mágoa, misturou tudo. E aí ele recebendo aquela carga de energia negativa. Ele se assombrou, ele fez, e agora? Fiz agora, você vai adiante. Agora, amanhã, você vê se você para um pouquinho, né? Ele aí parou no dia seguinte, ela conversou que o filho dela e tal, estava assim, ele ouviu com toda a paciência, e aí foi embora. Aí a irmã fez, agora você olhe para trás. Quando olhou, vinha aquela nuvem assim, linda, aquela coisa assim. Ela agradecida. Tá vendo?
Às vezes a gente obsede, isso é um processo obsessivo, a obsessão mesmo, tem variantes. Não é só o espírito obsediar o outro, não, é uma coisa muito mais elástica do que a gente pensa. Então vamos ter cuidado, quando alguém quiser conversar com vocês, né? Eu sempre procuro conversar com as pessoas. Agora, quando eu não puder, pelo amor de Deus, não me massacre não, viu? Tenham paciência. Não fique vibrando contra mim, não. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui. As pessoas podem contestar minhas ideias, mas vibrem bem para mim, tá certo? Minhas ideias não vale nada, não presta, mas Bernardo é uma pessoa tão boa, não é? Certo? Não vou misturar as coisas. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês esta noite. E vocês estudem. Vocês só vão saber o que é espiritismo estudando, participando desse seminário que nós estamos fazendo para vocês. Os estudiosos da doutrina vão estar lá, como um Djalma Margulo, por exemplo. Nós vamos estudar Moisés, Jesus, Kardec. Vai ser um trabalho, não é? Com certa profundidade até, e que vocês vão sentir o que é a doutrina espírita, qual o papel dela no nosso mundo. Não é mais uma doutrina, nem mais uma religião, não, porque se fosse eu não estava aqui. É um processo, né? Em nível científico, filosófico e ético. Então vocês compareçam, se inscrevam. Vocês não vão se decepcionar. Vai ser além disso, nós vamos estabelecer um congraçamento entre vocês e os trabalhadores da casa. Vai ser interessante isso, né? E a gente vai conversar, porque nós vamos ter espaço livre, e a gente vai trocar ideia, conversar. Vai ser interessante participarmos todos, formando a família do Telma, né? E eu espero vocês lá, com certeza. Então, muita paz para vocês. E até a segunda.